Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe. É uma alegria estar com você aqui mais uma manhã. Espero que você tenha tido um ótimo final de semana. Nós estamos começando mais um dia na presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. Que Deus te abençoe poderosamente, renove teu corpo, tua alma e teu espírito nesse dia. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Lucas capítulo 14, o verso 25, mas antes nós vamos orar, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E essa é a porção da qual nós vamos nos alimentar nesta manhã. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Envia o teu Espírito Santo para nos ensinar, para nos dar compreensão, para que possamos vivê-la, praticá-la, frutificar em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos abrir então ali Lucas 14, 25. Mas antes, é interessante que esse capítulo 14, que nós vamos terminar hoje, Jesus fala muito sobre a soberba, sobre o orgulho, sobre se achar melhor, superior aos outros. E é interessante porque ele falava isso para os fariseus e doutores da lei, que eram homens que conheciam a palavra de Deus, mas não a praticavam. E é interessante porque esse capítulo também começa com Jesus curando um homem hidrópico. O que é um homem hidrópico? É alguém que está inchado. Amém? Então, esta pessoa estava inchada no seu corpo físico, mas aqueles fariseus e doutores da lei, eles estavam inchados na sua alma, no seu espírito, se julgando melhores do que os outros, mas não sabiam que eles estavam doentes. E nós vemos aqui neste último versículo que nós lemos no sábado, que Jesus diz assim: eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Por que eles não iriam provar a ceia? Porque eles arranjaram desculpas, eles colocaram outras coisas em primeiro lugar. O Senhor já não era aquele que reinava mais nas suas vidas. Nós precisamos ter Jesus sempre em primeiro lugar. Ou ele reina, ou ele tem o primeiro lugar, ou ele não é nada nas nossas vidas. E então, agora Jesus vai falar sobre o preço que nós temos que pagar para entrar na grande ceia. Qual é o preço para entrar na grande ceia? Qual é o preço para estar nas bodas do Cordeiro, quando a igreja vai estar unida com Cristo? Qual é esse preço? Então ele fala aqui no versículo 25, onde ele começa dizendo assim: grande multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se para eles, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então ele começa a estabelecer aqui o primeiro ponto. Você quer ser discípulo de Jesus? Então você não pode amar mais ninguém, nem outra coisa do que Jesus Cristo. Ele não está dizendo que você tem que odiar teu pai e tua mãe. Porque o primeiro mandamento e o segundo mandamento, que resume toda a palavra, toda a lei e os profetas, é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. Então ele não pode ir contra a palavra de Deus, contra a sua própria palavra, desculpe. Então, o que ele está nos ensinando aqui, que nós não devemos amar mais, por exemplo, os nossos filhos do que a Deus, a nossa esposa do que a Deus, a nós mesmos. O que é amar mais a nós mesmos? É o nosso conforto, é as nossas vontades, são os nossos desejos. Nós não podemos amar mais. Ele tem que ter o primeiro lugar nas nossas vidas. E então ele continua: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então nós precisamos tomar esta cruz. Tomar esta cruz é considerar... O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é nós nos considerarmos mortos, para as coisas do mundo, mortos para o mundo e mortos para nós mesmos. É nós tomarmos a nossa cruz e carregá-la. Nós não podemos abandoná-la no caminho. Nós não podemos carregar hoje e amanhã eu não quero mais. Quem faz isso não pode ser discípulo de Jesus. Então o primeiro ponto é amar ao Senhor acima de tudo, mais do que tudo. E o segundo ponto é tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz é negar-se a si mesmo, negar as vontades, os desejos e ir após ele. E aí nós podemos ser discípulos de Jesus. Então são duas condições que nós vemos aqui para ser discípulo de Jesus. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta... Ele começa então com a sua didática a dizer para eles: eu quero esclarecer algo para vocês. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para
calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? O que significa? O que ele está querendo dizer com isso? Exatamente o que nós falamos da cruz. Nós temos que ir com a cruz até o fim. Nós não podemos parar na metade do caminho. Nós não podemos abandonar a cruz porque nós não gostamos, nós não concordamos, ou porque nós paramos de olhar para Deus e começamos a olhar para os homens. Nós devemos sempre nos olhar e olhar para Deus, e não para os homens. Não devemos fazer de ninguém o nosso ídolo, alguém que está acima de Deus. Não podemos abandonar a nossa cruz, porque as pessoas em algum momento elas vão nos decepcionar. E aí, por causa disso, talvez você vai querer largar a tua cruz. E nós devemos, como diz aqui, carregar a nossa cruz até o final. Como alguém que vai construir uma torre, e antes de começar a construir, ele faz o cálculo para ver se ele pode terminar aquela torre. Assim somos nós também. Nós, a partir do momento que nós tomamos a cruz, nós não podemos mais largar, não podemos deixar ela no caminho mais, porque senão nós não somos mais discípulos de Jesus. Amém? Para não suceder que, tendo lançado, versículo 29, os alicerces e não podendo acabar, todos os que os virem zombem dele. O que é lançar os alicerces? Começou a obra. Né? E Jesus, ele é o alicerce. Jesus é o fundamento das nossas vidas. Nós devemos construir sobre o fundamento que é Cristo, diz o apóstolo. Então, lança o fundamento, mas daí as coisas começam a ficar difíceis. Acontece isso, acontece aquilo, vêm as aflições, vêm os desejos, vêm as concupiscências, assim como aquela semente que cai entre espinhos. E aí a pessoa larga, o irmão, a irmã, o cristão, quer largar a cruz. E ele continua dizendo, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem, zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Pode ter certeza que as pessoas zombam mesmo. Você sabe disso. Quantas vezes já, quando você, de repente, em algum momento, teve uma atitude, as pessoas não olharam para você e falaram assim, olha lá o que o crente está fazendo. Ah, você não disse que era crente? Ah, elas vão zombar mesmo. Então tome a tua cruz. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Precisamos carregar a nossa cruz. Precisamos negar a nós mesmos. Não podemos esquecer que nós estamos nesse mundo de passagem. Não podemos deixar as coisas desse mundo nos seduzir. Não podemos ficar nos comparando. Eu falei um pouco sobre isso outro dia. Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Versículo 31. Ou qual é o rei que, indo para o combate com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar os que vêm contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo a condição de paz. O que esse outro exemplo que Jesus está dando? Ele está dizendo assim, olha, as aflições elas vão vir, mas nós precisamos negar a nós mesmos. Pedir condições de paz é abrir mão dos meus desejos. O que um rei faz? Um rei gostaria de ser derrotado por outro? Não. Mas quando ele vê que ele não tem condições de vencer, ele então precisa se submeter. Ele precisa negar os seus desejos, negar a sua própria vontade. Para continuar vivo, para manter o seu reino, para não ser destruído, não ser morto. Mas nesse contexto aqui, e trazendo para esse nosso contexto aqui, nós precisamos fazer a mesma coisa, nós precisamos abrir mão do nosso desejo. Se nós não abrirmos mão dos nossos desejos, assim como um rei, quando vem um exército maior atacá-lo, é obrigado a fazer um acordo de paz, porque senão ele vai ser destruído, nós também temos que negar a nós mesmos. Porque senão nós seremos destruídos. Senão nós iremos ser consumidos por esse mundo. E nós não podemos deixar esse mundo nos consumir. Nós precisamos negar a nós mesmos, negar os desejos desse mundo, as vontades desse mundo para poder seguir a Cristo. É um outro exemplo que Jesus dá aqui. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Viu? Nós precisamos renunciar a tudo. Aquele rei teve que renunciar, porque vinha um exército maior contra ele. Então nós precisamos renunciar também. Nós precisamos renunciar, precisamos abrir mão. E ele termina dizendo assim, o sal é certamente bom.
Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é manter o sabor? Por que ele está falando de manter o sabor? É terminar como começou. Para nós encerrarmos esse capítulo, nós devemos terminar a nossa jornada como nós começamos, mantendo a fé, mantendo o espírito, mantendo a esperança, mantendo a graça de Deus, andando na graça de Deus, mantendo o mesmo sabor. Muitos nesse caminho perdem a esperança, perdem a fé, começam a como um sal que não salga mais, começa a perder o sabor. O que vai ser feito com ele? Nada. Porque ele não serve para mais nada. É como aquele homem que larga a cruz, que abandona a cruz. É como aquele homem que não nega a si mesmo, como quando aquele rei que viu que o seu exército não tinha condições de vencer o exército inimigo. Então, nós precisamos aprender a andar com o Senhor e fazer a nossa caminhada todos os dias. Todos os dias é um tijolinho, todos os dias crescemos mais um pouquinho, todos os dias andamos mais um pouquinho com o Senhor, até que um dia nós vamos completar a nossa jornada da mesma maneira que nós começamos, com fé, com sabor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Eu quero convidar você a orar nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa palavra, pedir que o Senhor nos abençoe, pedir que o Senhor derrame sobre nós da tua bênção, do teu amor, da tua graça nesse dia, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento, compreensão, Pai, da tua palavra, para que possamos praticá-la em nome de Jesus. Dá-nos discernimento, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento para a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. E abençoa cada família aqui representada hoje. Abençoa o marido, a esposa, abençoa os filhos, os netos, genros, noras. Abençoa os pais, abençoa o trabalho, em nome de Jesus. Abençoa cada lar, em nome de Jesus Cristo. Meu Senhor, abençoa, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, todos que estão aqui, em nome de Jesus. Todos aqueles que vão nos acompanhar mais tarde, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, um grande abraço para todos. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Deus te abençoe.